Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, hoje nós daremos aqui início a uma nova série, né? Saindo um pouco do nosso contexto histórico, né? Nós vamos continuar aí com nossas outras séries, né? Posteriormente, aí a respeito de assuntos aí de história, de artes, né? Assuntos aí populares, atuais, né? Questões atuais. Mas hoje o nosso objetivo aqui, né, nossa nova série, vai ser justamente a respeito de questões científicas. Nós vamos entrar um pouco aqui na parte, como a gente pode dizer assim, astronômica, né, na parte aí mais voltada aí à questão de ciências naturais, né. Vamos iniciar aqui uma série aí a respeito justamente esse segmento, né, mais aí de formação natural. Até o pessoal que gosta dessa parte de geologia, né, de astronomia, né, de estudos aí mais voltados a essas ciências mais aplicadas à parte natural, né, o desenvolvimento natural da Terra, enfim, nossos sistemas aí variados, né. E hoje aí nossa série aqui que nós vamos chamar aí de Ciência Viva, né, essa série ela vai abordar aí justamente esse desenvolvimento, né? Vale lembrar aqui, cabe lembrar aí para o pessoal, né, que vamos iniciar aqui essa introdução a essa série. O nosso segmento aqui não vai ser focado em evolucionismo, para começo de conversa, né? O pessoal que está focado em evolucionismo, em cientificismo, não é esse o nosso objetivo, tá? Assim como também o nosso foco ele não é um foco limitado simplesmente enfim, não é uma visão limitada a respeito aí de universo, a respeito de cosmos, a respeito de multiversos, enfim, de formações naturais, tá? De física, enfim, entropia ou além da própria entropia em si. O nosso estudo aqui vai ser focado aí a respeito dessa cadência de evolução, mas não no sentido evolucionista, sim numa cadência voltada aí a questão teológica que nós estamos estudando, inclusive, na série aí a respeito de história que nós estamos abordando, né? Nossa pegada aqui ela é mais espiritual, né? Uma pegada mais, vamos dizer assim, o nosso foco é mais espiritual, assim como também ele é mais também nessa questão um pouco aí voltada à parte lógica, à parte científica, né? Então o nosso objetivo é justamente seguir essa cadência, tá? Bom, e como que nós vamos dar início, né, a respeito dessa série? Nós vamos falar justamente aí um pouco, tá? Não vai ser uma série linear, vão ser assuntos aí aleatórios, né? Não vai ser uma série linear, mas que vamos aí pegar insights, né, de algumas partes aí a respeito dessa questão de desenvolvimento do universo, desenvolvimento de cosmos, enfim, para o pessoal ter uma ideia de como funciona mais ou menos essa mecânica, né? Tanto do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, como também um pouco do ponto de vista científico também, até porque nós vivemos um universo entrópico e a ciência faz parte da questão entrópica, né? O estudo justamente dessa, vamos dizer assim, dessa arquitetura, né, desse desenvolvimento arquitetônico chamado universo, né, esse desenvolvimento arquitetônico natural, né? Então vamos meio que abordar, né, esse desenvolvimento a partir desse sentido, né? E inicialmente hoje nós vamos falar a respeito um pouco aí desse início, né, desse cosmos, assim como da formação, né, dessas estruturas, né, que são as grandes estruturas do universo, mas também principalmente aí a respeito da formação aqui do nosso sistema solar, da própria Terra em si, em como que isso entra, digamos, no sentido teológico, no sentido espiritual, como que nós temos que interpretar, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, de como que isso se encaixa, né, uma coisa se encaixa a outra, como que, vamos dizer assim, a espiritualidade ela se encaixa a ciência, né, no caso ali a própria ciência material, enfim, a ciência ali do cosmos, enfim, dos estudos, e como a ciência ela também se enquadra, ela também se engloba a questão espiritual, ela faz parte, vamos dizer assim, ela é uma simbiose, né? Nós vamos entender bem a respeito dessa questão a partir
episódio de hoje. Então, o pessoal aí que gosta desse assunto, deixem desde já, né, o like aí no nosso vídeo, né, acompanhem o nosso canal, se inscrevam aí e vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, inicialmente, né, quando falamos aí a respeito de questão de universo, né, qual que é a teoria, vamos dizer assim, mais aceita atualmente sobre formação de universo? É o que a gente chama de Big Bang, né, que é a grande explosão que deu origem ao universo, né. Já é um assunto, vamos dizer assim, um pouco complexo de certo ponto de vista, até porque foge da alçada humana. Conseguimos, tal como a ciência aí consegue atualmente, né, com os grandes telescópios, né, as grandes estruturas, nós conseguimos vislumbrar a consequência desse evento, né, que o universo está em expansão, você tem a formação de vários corpos celestes diferentes, de estruturas dentro do universo que são consequências desse evento. Então, quando você pega lá, que nós vamos falar aí para frente aí, você pega as nebulosas, você pega os quasares, os blazares, você pega os pulsars, né, e outras grandes estruturas do universo, galáxias, né, buracos negros, enfim, todo tipo de estrutura que você pense, estrelas supermassivas, estrelas de quinta categoria, como o caso do Sol, enfim, várias outras formações como planetas são resultantes desse evento chamado Big Bang, né, dessa grande explosão. Porém, o que acontece? Cabe lembrar aqui, né, que quem teorizou tal Big Bang, para quem não sabe, foi um padre, né, inclusive, né, que foi aí o grande idealizador, né, do Big Bang. E, enfim, por ser essa teoria, né, tão debatida hoje em dia, né, ela, vamos dizer assim, sempre está em voga nessa questão, né, é levado sempre a estudo aí para as pessoas, né, enfim, dentro das universidades, dentro de escolas, enfim, mas as pessoas não se aprofundam muito na questão da própria teoria, na questão do estudo em si, né. Então, ali no caso, Georges Lemaitre, né, Georges Lemaitre, ali, que viveu entre 1894 e 1966, ali, né, ele foi um indivíduo que ele teorizou, no caso, o Big Bang. Falou que essa teoria ela coincidia aí com a própria formação. Ele que era um cientista, muito conhecido no período, um PhD, enfim, um sujeito de alta formação. E ele era padre, tá, um padre católico. Enfim, e o que acontece? Quando nós pensamos em Big Bang, nós pensamos em uma explosão, obviamente, nós pensamos em um evento cataclísmico que nasce a partir de uma única estrutura, tá? Uma estrutura inicial. Só que nós temos que entender que o universo, tal como nós conhecemos, entrando em metafísica, enfim, em estudos aí além da própria física quântica, por exemplo, o universo ele é uma estrutura, vamos dizer assim, entrópica. Então, dentro da entropia você tem, vamos dizer assim, estruturas às quais a física se aplica. Tá? A física ela se aplica dentro da entropia. Então, o que é palpável, o que é visível, o que afeta os sentidos humanos, o que o sentido humano ele consegue perceber, o que está dentro dos 5 sentidos humanos é o que nós consideramos como entropia. Tá? Então você consegue sentir a eletricidade, você consegue vislumbrar o que é escuro, o que é claro, o que é luz, enfim, o efeito fotoelétrico, o que é calor, enfim, você consegue sentir, está dentro da percepção humana, dos sentidos humanos. Então, para nós, isso significa entropia, o que está dentro do universo onde a física ela se aplica. A física, o estudo físico-científico se aplica onde a ciência ela consegue compreender. Porém, para a física quântica, o que acontece? O universo ele é uma partícula dentro de uma estrutura. Então, quer dizer, há algo além, vamos dizer assim, coisas que não se aplicam dentro da física, as quais, vamos dizer assim, a própria percepção humana, a própria condição humana não é capaz de sentir, capaz de tocar, capaz dos seus sentidos interagirem com aquilo. Então, nós consideramos isso aí como metafísica, está além, como o nome diz, meta, né, além da própria física, né. E para a metafísica, o que acontece? Vamos dizer assim, que o universo ele é essa estrutura que deu início ao Big Bang, essa
essa partícula inicial, vamos dizer assim, essa forma inicial, ela estava estática, mas algo fora dela, né, dá início a esse evento. Afinal, nada acontece por si só. Nós temos que entender dentro de ciência, dentro de qualquer estudo, que a própria filosofia é mãe de todos os estudos, né? Mãe da história, mãe da ciência, de todos os estudos possíveis e imagináveis pelo ser humano, o que ela diz, né? O que a filosofia, o que a metafísica, o que a lógica dizem. Nada acontece por acaso. Não existe acaso, não existe algo que aconteça do nada. Vamos dizer assim, que não por um acaso, por nada pelo nada, né? Se a gente pegar matemática, por exemplo, 0 vezes 0 vai ser 0, né? Então o que acontece? O 0 pelo 0, ele é 0, não se move. Então se uma partícula estática, aquele amontoado ali de material estático, ele não se movia, ele era perene, parado naquela situação ali, algo o fez explodir, algo fez acontecer, né? Então, para Georges Lemaitre, ele tinha esse pensamento, tá? Ele pensava dessa forma, que algo fez com que isso criasse o universo. No caso da nossa visão espiritual, o que é? É Deus, né? No caso, esse ser fora da entropia, né? Esse ser atrópico, né? Esse ser fora da entropia, esse ser que ele, vamos dizer assim, no qual a física não se aplica a ele, ele engenhou o universo. Existem várias teorias diferentes, né? Enfim, algumas delas extremamente absurdas, como por exemplo, ali no caso da gnose, enfim, dessas heresias, né? Como o caso da gnose, que dizem que o universo é como se fosse Deus sendo a partícula inicial, o demiurgo, né? Enfim, e ele se desfaz, vamos dizer assim, ele se auto-explode, vamos dizer assim, um evento chamado Zim, né, que é lá aquela, vamos dizer assim, aquela teoria maluca deles lá, da qual cada célula do universo, cada estrutura dentro do universo é uma partícula divina. Só que no caso essa teoria ela é um pouco rasa, ou absurda até em certo ponto, porque o universo ele é findável. Tá, o universo ele é uma estrutura findável. Nós já vamos entrar nesse ponto na questão da termodinâmica, não é nosso assunto de hoje, mas o universo ele é findável, ele tem um fim. Então, por si só, ele não pode ser uma partícula divina. Tá? Então, ele não é um ponto inicial. Então, algo além dessa partícula deu início ao universo, foi lá e engendrou essa explosão. Tá? E quando nós falamos nisso, quando pegamos, por exemplo, o livro sagrado, né, no caso das Sagradas Escrituras da Bíblia, o que acontece quando nós vemos essa questão científica? O que é? Lá Deus cria, vamos dizer assim, executa a criação em 7 dias, né? 7 dias na compreensão humana, tá? Para que no período as pessoas conseguissem compreender, vamos dizer assim, essa criação. Só que o que ocorre? O tempo do universo, né, o tempo do cosmos, o tempo do quântico, enfim, né, o tempo físico é completamente diferente. A física ela não se aplica, o tempo ele não se aplica de forma igual, tá? Ele se aplica de formas diferentes. O tecido espaço-tempo, a estrutura de tempo, ela se aplica de forma diferente. E fora da entropia, mais diferente ainda. Então nós não temos nem capacidade humana para compreender como é que funciona direito a mecânica do tempo, tá? Então o que acontece? Dentro dessa estrutura da entropia, nós calculamos como 7 dias, né? Mas o tempo do universo é diferente. Esses 7 dias são milhões de anos. Calcule bilhões de anos humanos, do ano que nós, seres humanos, pensamos ser aqui o nosso tempo, né? 365 dias. Então é muito mais do que isso. É uma escala assim astronômica, uma escala assim, que foge da compreensão humana. Então, o tempo de Deus, vamos dizer assim, o tempo do universo, ele funciona de forma diferente, tá? Então, cada estrutura do universo, ela não surgiu assim do nada. Ocorreu a explosão, já estão surgindo as grandes estruturas. Não. Ocorre essa explosão e todo aquele material ejetado dessa explosão,
ele vaga por dentro dessa explosão. Então é extremamente caótico. Você tem explosão de materiais, você tem gases e ali gases que são, como a gente pode dizer, opostos um ao outro, né, quimicamente, se colidindo, causando explosões, causando grandes eventos, né, ali explosivos que geram mais material. Então entrando um pouco na questão de química, né, esses materiais eles se juntam, um material com outro ele começa a se juntar, tá, e começa a formar outros elementos químicos, começa a formar gases, começa a formar líquidos, começa a formar metais. Então você começa a criar rochas, enfim, você começa a criar outras estruturas a partir dessas moléculas, a partir dessas estruturas, desses gases que se chocam criando novos elementos químicos, tá? Então, quando a gente pensa no caso no processo de criação do universo, no processo de engenharia natural, a gente tem que perceber que essa estrutura é extremamente complexa, até para a compreensão humana. Então ela se inicia, vamos dizer assim, de pontos em pontos. É como se fosse um joguinho de quebra-cabeça em tamanho gigantesco, né? Então você vai juntando peça por peça. E esse processo leva milhares, milhões de anos para você criar uma estrutura, vamos dizer assim, reconhecível, né? Palpável, uma estrutura reconhecível. Por exemplo, para você criar vamos dizer assim, uma nebulosa, por exemplo, né, que as nebulosas formam as estrelas. Para você criar uma nebulosa, vamos dizer assim, para que uma nebulosa se crie, é necessário que haja muito material acumulado. Por exemplo, o hidrogênio, né, que é o início ali da tabela periódica química. Você precisa ter muito acúmulo de gases primários. E esses gases primários eles têm que se acumular entre eles para causar, digamos assim, explosões, né? E dessas explosões surgirem ali essa força motriz, né? Que a gravidade entre em contato, né? Essa força, né? Que está dentro da entropia chamada gravidade, ela consiga comprimir esses gases em uma explosão, causando a formação de corpos. No caso aí, estrelas, por exemplo, ou mesmo ali eixos de galáxias, né, que se formam ali, por exemplo, os ditos buracos negros supermassivos, né, que a física não consegue compreender muito bem ainda como funciona a mecânica desses objetos, né, dessas estruturas. Mas centros de galáxia, por exemplo, nebulosas, quasares, enfim, grandes estruturas, elas surgem justamente desse acúmulo de gases, né, primários que necessitam dessa força de gravidade para que causa esse acúmulo. Então imagine um processo de milhões de anos. Você vai ter ali o surgimento, no caso dessas grandes estruturas, e dessas grandes estruturas surgem acumulados de estrelas, surgem ali rochas, né? Ali surgem gelo, água, né? Surgem vários materiais diferentes, tá? Dessa formação. O que acontece? A partir daí, dessa soma, vamos dizer assim, desses gases, que com a compressão ali da gravidade gera energia, é que se acendem as estrelas, por exemplo, né? Não diferentemente, né? Imagine, essa estrutura ela começa, esses eventos começam a acontecer de formas, vamos dizer assim, diferentes em cada local, vamos dizer, do universo que está se expandindo. Então, você tem algumas nebulosas que têm maior acúmulo de gases, outras nebulosas que têm maior acúmulo de metais, enfim, aquilo vai se juntando e criando, vamos dizer assim, essas estruturas que a gente chama de galáxias, né? Então algumas galáxias têm um acúmulo maior de material, outras têm menos acúmulo, algumas se formam, digamos, a dinâmica gravitacional delas é diferente. Por exemplo, você vai pegar galáxias espiraladas, por exemplo, como é o caso da nossa Via Láctea, que ela é espiralada. Você vai pegar galáxias que elas são parecem bolhas, né? Elas têm um formato de bolha. Então elas são completamente diferentes por causa do material que existe em cada uma delas. E esse material ele age, essa dinâmica, ela forma estruturas às vezes diferentes. E as próprias estrelas que são formadas dessas nebulosas, elas têm grandezas diferentes, temperatura diferente, tá? E a dinâmica delas, inclusive, em relação à rotação, enfim, aos corpos que surgem em torno delas, também se formam
de forma diferente. Então imagine como é que é essa engenharia de criação, tá? Quando a gente pensa em questão espiritual, tá? Esse primeiro dia de criação que se faz, quando se fala Deus diz que se faça o firmamento, né? O universo lá, que haja luz, essa questão de luz e de firmamento é um processo assim de milhões de anos, um processo de bilhões de anos, um processo extremamente difícil, extremamente complexo. Tá inimaginável, digamos, para a mente humana você conseguir engendrar isso, a própria ciência conseguir criar com a engenharia, fazer um evento parecido, não fazer do zero, mas utilizar os materiais para criar um evento similar. É algo extremamente complexo, extremamente difícil, tá? Então é um acúmulo de materiais que ele vai gerando uma tabela periódica dentro dessa estrutura, dessa galáxia. Então, voltando à questão das estrelas, você vai ter estrelas de primeira grandeza, você vai ter as gigantes azuis, que tem um calor de milhares de graus acima do nosso Sol. Você tem, por exemplo, as gigantes amarelas, você tem as estrelas amarelas de quinta grandeza, que é o caso do Sol. Você tem estrelas supermassivas, que tem pouco tempo de vida. Você tem estrelas moribundas, você tem estrelas anãs vermelhas, enfim, estrelas errantes. Você tem vários tipos de estrelas diferentes, tá? Fora aquelas que não dão certo, tá? Cujo processo é um acúmulo enorme de material, mas que elas não acendem ou acontecem de entrar em uma, vamos dizer assim, terem uma dinâmica diferente. Por exemplo, ocorre com as estrelas de nêutrons, por exemplo, são que destroem basicamente tudo que ocorre ao seu entorno, né, que distorcem, né, as formas ao seu entorno, as estrelas de nêutrons. Você tem os próprios pulsars, né, que são ali explosões de estrelas que ocorrem, né? Então o pulsar ele tem uma radiação absurda, quase que infinita. Então você tem matérias ali que são completamente diferentes, tá? Eventos diferentes que ocorrem dentro dessa estrutura que é a galáxia, né, que nós conhecemos. As galáxias formam aí o próprio universo, fora o espaço desse vácuo que existe da própria explosão do Big Bang. Então imagine, no caso, pro George Lemaitre, né, chegar nessa conclusão aí foi, vamos dizer assim, para ele conseguir sintetizar isso já foi uma questão bem difícil, né? Na época você já tinha conhecimento de galáxias, você já tinha conhecimento de muito dessa estrutura, tá? Mas para o George Lemaitre chegar nessa sintetização aí foi um estudo bem complexo, tá? Em relação à questão aí de formações, né, como no caso do sistema solar, como nós dissemos, você tem esse acúmulo de material, tá? Essa pequena tabela periódica que ela vai se desenvolvendo ali com o acúmulo de materiais primários que formam ali a estrela. Você tem a explosão de uma estrela ali, né, quando ela acende, né? Então, até essa formação completa, até o globo ali da esfera, a esfera ali da estrela, né, o material ali estar completamente condensado a ponto dela tomar forma, tá? Essa formação em torno dela, ela já está ocorrendo essa dinâmica. A gravidade ela já está ocorrendo ali junto com a energia explodindo ali, matéria se formando, tá? E a dinâmica da gravidade ali ocorrendo naquele giro. Então você tem uma bolha ali em alta rotação, do qual esses materiais eles vão se chocando. Então dessa explosão que cria essa estrela e essa divisão desses materiais começam a surgir o quê? Rochas, metais, líquidos, estruturas ali que são palpáveis, mais gases, enfim, e eles vão se juntando, tá? Criando essas estruturas que a gente conhece aí como asteroides, cometas, planetas, enfim, né? Essas estruturas mais complexas, né? Dentro da própria estrela em si. Isso quando desse material excedente outra estrela não surge também, como o caso de anãs vermelhas, anãs marrons, estrelas menores ali resultantes desses cataclismos. E uma coisa que é interessante que o pessoal não sabe também sobre essa questão de firmamento, quando o pessoal estuda astronomia, né, o pessoal que gosta aí de estudar sobre o sistema, enfim, sobre a astronomia geral, né, sobre o universo, nós temos que entender que as estrelas elas são completamente diferentes nessa dinâmica, como nós já dissemos, e normalmente não é uma única estrela que surge, tá? Como o caso do Sol, por exemplo, que é uma exceção. Ocorre de
vamos dizer assim, se formarem estrelas, como o caso do nosso Sol, que são estrelas únicas, né? Normalmente são sistemas binários, são sistemas trinários. Então o que acontece? São 3, são 4 estrelas que estão surgindo ao mesmo tempo naquela ejeção de material ali, naquela bolha. Então, quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, a estrela Sirius, né, que é a mais brilhante vista aí no nosso céu. Ela, se não me engano, são cerca de 3 estrelas que formam uma única estrela. Para você ter uma ideia, são um sistema de 3 estrelas, mas nós olhamos o brilho, a distância, como se fosse uma única estrela. Então, na verdade, são 3. Quando pegamos as 3 Marias, por exemplo, a Unitak, a Unilan e Nintaka, que são as 3 Marias que nós conhecemos, né, que os ocidentais, que os cristãos conhecemos como 3 Marias, elas são, na verdade, um sistema de 9 estrelas. 8 ou 9 estrelas, são 8 estrelas, se não me engano. São 3 estrelas em cada brilho, no primeiro e no segundo brilho, e no terceiro brilho são 2. Quer dizer, o sistema binário, são 8 estrelas ao todo. Então imagine o tanto de material que é necessário, né, para que surja uma estrela, né, para que uma estrela ela acenda, né? Então é necessário muito gás, muitas rochas, muito material, vamos dizer assim, em rotação, para que haja essa formação, né? A partir dessa, vamos dizer assim, dessa explosão desses gases de hidrogênio que vão criando esse material. Então, esses materiais eles vão se juntando, essas rochas elas vão se juntando, uma se colidindo com a outra, como se fosse uma massa, vamos dizer assim, uma massa de modelar que você pega e você vai juntando uma com a outra. Basicamente isso, é um processo que leva milhões de anos para você conseguir formar uma única estrutura, um asteroide, enfim, grande, um cometa, enfim, uma estrutura grande, e quiçá você conseguir formar um planeta. Tá dentro dessa rotação, esse centro de gravidade ele começa a acumular esse material em certos pontos, e eles vão aumentando ao ponto de chegarem ao tamanho de planetas. A maioria dos planetas, como nós sabemos, são gasosos, que na verdade é a formação de gases, né, que ali se acumulam, né, gases primários, juntamente com gases secundários. Você vai pegar alguns dióxidos, você vai pegar gases tóxicos, como por exemplo, amônia, você vai pegar, enfim, ali enxofre e outros materiais tóxicos, né, que acabam se juntando e formando um planeta. Né, com o acúmulo desses gases vão se condensando até a forma de um planeta. Você tem um exemplo aqui no sistema solar, por exemplo, de Júpiter, né, que alguns dizem pode ser uma estrela secundária que não acendeu, enfim, pelo acúmulo de gases, né? Assim como Saturno, a mesma coisa, é um planeta gasoso, Netuno, enfim, Urano são planetas gasosos. Cada um deles tem um acúmulo de um material diferente. Por exemplo, Netuno tem um acúmulo de água, por exemplo. A água tem muita água, porém está misturada, por exemplo, ali a hidrogênio, misturado a gás hélio, misturado a, enfim, a metano, enfim, outros elementos químicos ali, né, outros gases que formam aquela estrutura, aquele planeta. Para o pessoal ter uma ideia, se você pegar um planeta gasoso, existisse um oceano gigante e você jogasse esse planeta gasoso em cima desse oceano gigante, ele boiaria, porque ele não tem peso. Se você pegar, por exemplo, Júpiter, se você pegar Saturno, se você pegar Urano, eles não têm peso. Eles são uma bexiga gigante, basicamente, né? Só que a força desses gases, dentro desse centro gravitacional desse planeta, a condensação desses gases é tão forte, o núcleo desses planetas é tão forte que ele gera um campo gravitacional próprio. Né? Você tem o campo gravitacional do Sol, mas esses planetas criam seu próprio campo gravitacional, seu próprio magnetismo a partir dessa condensação de material pela gravidade. O campo gravitacional de Júpiter é gigantesco, ele abrange metade do sistema solar, o tamanho do campo gravitacional dele. Por exemplo, nós aqui na Terra sentimos o campo gravitacional de Júpiter, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Esses planetas gasosos surgem inicialmente justamente pelo acúmulo de gases ser um fenômeno mais simples. Agora, os planetas rochosos, que normalmente não têm um tamanho tão grande quanto os gasosos, pode ocorrer no universo de existirem planetas rochosos grandes, mas são exceções porque eles, vamos dizer assim, o acúmulo de rochas, as rochas elas são elementos aí, são materiais que necessitam de um acúmulo de elementos, tá? Fusão de elementos que não ocorre tão fácil. Então, é um material mais,
vamos dizer assim, menos abundante do que gases, né? Então os gases formam a maioria dos planetas gasosos, né? No caso da Terra, é a formação de planeta rochoso. Então levou milhões de anos para acúmulo de todo aquele material formar a estrutura de um planeta. Então até aqui, para o pessoal ter uma ideia, a formação da Terra, a formação do mundo, tal como as escrituras, Deus vai falar a questão do firmamento, né? Onde pisar, o chão, a terra, a forma do globo, enfim, ela leva milhões e bilhões de anos para acontecer. Então o tempo de Deus é diferente do tempo humano, o tempo do universo é diferente do tempo humano. Para o universo, vamos dizer assim, se pensarmos em escala universal, a própria humanidade em si, a humanidade é um piscar de olhos, é uma formação extremamente recente, uma formação, vamos dizer assim, não digo nem a humanidade, mas a formação da vida na Terra em si, né? Ali que nós vemos os seres vivos, enfim, é uma formação recente, é de poucos milhões de anos para cá, digamos, né? Uma formação de poucos milhões de anos. Enquanto que o tempo do universo é de bilhões, né? Então estamos falando aí de uma estrutura diferente. Pode ser que ocorra vida, por exemplo, em outros planetas. Pode, sabe? A criação, o mecanismo de Deus de criação é diferente, é incompreensível à forma humana. Então ele pode estar ocorrendo na vida em outros planetas. Isso não é algo impossível. Pelo contrário, pode ser algo até comum. Não sabemos, né? Isso de forma nenhuma afeta a questão teológica, tá? O pessoal às vezes sempre tem aqueles cientificistas que falam, porque olha aqui, isso comprova que a questão da Bíblia é falsa. Não, isso não afeta a questão espiritual de forma nenhuma, até porque o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Então, se vermos essa questão aí de a própria questão quântica, a questão metafísica ou a questão propriamente física comprovam isso, que, enfim, o tempo humano em comparação ao universo não é nada. Então somos um capítulo recente dessa questão universal. Então, para o pessoal ter uma ideia, né, de como que tudo isso funciona, toda essa dinâmica, tá? E como que isso se aplica. Bom, em questão da formação do próprio mundo em si, então você tem milhões de anos de acúmulo de rochas para você criar uma estrutura rochosa. Não estamos falando ainda nem de questão de acúmulo de água, de questão, por exemplo, de ali surgimento de qualquer tipo de partícula possível ali que ali molde, digamos, o mundo tal como a forma como é. Inclusive a própria questão do núcleo em si da Terra, né? Vamos falar da questão do magnetismo um pouco, que por questão ali da alta rotação, enfim, do planeta, o campo gravitacional, a compressão de material, cria-se um núcleo, né? Um núcleo líquido, que a maioria dos planetas rochosos tem, né? Alguns não, né? Tem um núcleo morto, como o caso, por exemplo, de Marte, né? Cujo núcleo é quase morto, né? Um núcleo existente, mas quase morto. No caso do núcleo terrestre, não, ele é, no caso, líquido, né? Ele é puro líquido, então é ferro derretido, metal derretido, enfim, e acúmulo de gases, justamente pela compressão devido à gravidade. Então quer dizer, você tem um material ali que ele é comprimido e essa pressão absurda, ela derrete, no caso, o núcleo do planeta, gerando o magnetismo, que é o que nós temos na Terra, né? Que é o que mantém, vamos dizer assim, o nosso eixo, né, da Terra, que a gente não fique bamba ou qualquer coisa parecida, né? Enfim, esse centro gravitacional ele é gerado justamente por esse magnetismo, né? Decorrente da pressão da própria gravidade em si. Então, basicamente, né, a forma do mundo que nós temos é um processo ali de milhões de anos, né? Em questão de acúmulo de água, como a gente pensa aí, acúmulo de estruturas ali, né, de alguns elementos, né, a fusão de hidrogênio com oxigênio, enfim, né, para a criação da água, é um processo que também leva milhões de anos. Algumas teorias falam, porque foram explosões no caso, quedas, né, de meteoros na Terra, né, de asteroides, cometas, enfim, que se chocavam com a Terra e traziam água. É uma teoria boa, mas ao mesmo tempo não sustentável. Por quê? Necessitaria-se de muito material, muita água para você, vamos dizer assim, muito material dentro desses cometas para que você criasse o tamanho do oceano que existe na Terra. Então é uma teoria um pouco mais complicada,
tá? De se aceitar. Então, o mais certo de você aceitar, digamos assim, dentro dessa dinâmica, digamos, de desenvolvimento é o quê? Que houve um acúmulo também de milhões de anos, digamos assim, nós tínhamos, talvez a estrutura da Terra tivesse muito hidrogênio, tá? Dentro dessa engenharia natural tivesse muito hidrogênio na Terra e muito oxigênio. Então esses materiais eles vão se fundindo quimicamente, tá? E criando um fenômeno que a gente conhece como chuva, uma vez em que a atmosfera estava se formando na Terra, o acúmulo desses gases formava a atmosfera e abaixo dessa atmosfera o acúmulo de hidrogênio e oxigênio gerava chuva. E esse acúmulo de chuvas exacerbado começou a inundar, digamos assim, as rochas, criando aí o que a gente chama de oceano, né, basicamente. Então uma teoria muito mais assertiva nessa questão da junção de elementos químicos. Então dentro da própria ciência você comprova essa questão também espiritual da questão de formação do universo. Então não sai desse sentido daquela terceira parte, o terceiro dia, quando se faz que se cria os oceanos, não sai de dentro dessa dinâmica. Do contrário, é algo extremamente natural. Então que se haja essa formação, essa fusão desses elementos químicos para a criação das chuvas. Tá? Uma vez em que outros gases, como por exemplo o gás hélio, né, o próprio hidrogênio, que estão presentes nas partes mais externas da Terra, formam o que a gente chama de a nossa atmosfera aí, né, terrestre. Então que dentro dela ocorrer esse fenômeno da chuva é algo normal, até porque chuvas ocorrem em basicamente todos os planetas do Sistema Solar, em grande maioria deles pelo menos. Se você entrar, por exemplo, se uma nave, um satélite, por exemplo, uma sonda, como já fizeram um estudo, né, nos anos 90, se você atirasse uma sonda dentro do planeta Júpiter, você veria chuva. E existe chuva em Júpiter. Existem trovões, existem precipitações dentro de Júpiter. Se você atirar uma sonda em Vênus, por exemplo, no chão de Vênus lá, e essa sonda durasse algum tempo, né, até por questões de pressão não duraria, mas se ela durasse um tempo, você veria chuvas de chuva de material incandescente. Se você fosse, por exemplo, atirar uma sonda em Titã, que é uma lua de Saturno, você veria chuva de metano líquido, tá? de gás metano líquido. Então, esse é o mesmo gás que a gente usa para gás de cozinha, só de forma líquida. Então, chuvas são coisas, precipitações são coisas normais em planetas, tanto gasosos quanto rochosos. Somente os que não possuem, no caso a atmosfera, não tem chuva, né? Por exemplo, Mercúrio, por exemplo, não tem chuva. A lua Calisto de Júpiter não tem chuva, tá? Porque eles não têm atmosfera presente, então não ocorre o fenômeno da chuva. Mas dentro de estruturas, no caso corpos celestes, com atmosfera ocorre o fenômeno da chuva. Então provavelmente essa junção química foi o que digamos assim, possibilitou que, no caso, a Terra ela tivesse água, né, em abundância, né, um planeta aí com água em abundância. Para as pessoas que pensam, mas não é tão fácil que a água surja em outros planetas, na verdade não. A água ela é um elemento possível em basicamente quase todos os planetas do Sistema Solar, em menor ou maior quantidade. Os dois que mais têm, vamos dizer assim, 3 corpos, podemos dizer assim, mais acúmulo, digamos, de água assim, presente, obviamente a Terra, né, que tem um grande acúmulo de água, que basicamente a grande parte, digamos, da superfície terrestre, ela é composta de água, né? Você tem Europa, que é uma lua de Júpiter, que ela é basicamente formada por água em estado sólido, né, em gelo, no caso, né, um pouco de rocha, digamos, mas a grande parte de Europa é água em estado sólido, tá? E também, se não me engano, Encélados, que é uma lua de Saturno também, que ela tem grande atividade de geysers, tá? Que são gases de água ali em forma também sólida ou líquida ali também, por causa da atividade gravitacional que ocorre ali, que tem essa ejeção de material. São os 3 locais aí do Sistema Solar que mais você vai encontrar água, né? E o
oposição a outros que têm menos. Por exemplo, Marte. Marte existe água em forma sólida, porém, no caso em forma de gelo, né? Porém nos seus polos, né? Que são as regiões mais frias, e o que daria ali o tamanho no máximo de um mar, digamos assim, um mar, né? Mas não assim do tamanho do oceano, porém existe acúmulo de água. Algumas luas aí, por exemplo, Ganímedes de Júpiter possui água também, mas em forma sólida também. Plutão possui água em forma sólida. Então a água não é um fenômeno, digamos assim, exclusivo da Terra. A gente já vê que é diferente, tá? Por questão de formação de elementos químicos, tá? Em relação, outro assunto também que é interessante, é a formação de luas. Por exemplo, para a gente entender um pouco dessa dinâmica também. O material excedente da formação, digamos, dos planetas normalmente formam estruturas externas a eles, que são as luas, né? Se o planeta ele é grande o suficiente para esse material excedente causar e ter um centro gravitacional forte desses planetas e gerarem esse material excedente ao entorno, né, injetarem esse material excedente, provavelmente ele vai formar luas em pequeno ou grande porte. Por exemplo, Júpiter tem cerca de 70 luas. Só que cerca dessas 70 luas, somente 4 delas têm uma formação esférica, uma formação, vamos dizer assim, precisa, né? Uma formação ali de um planetoide, que seriam Io, né? Já falou, Europa, Ganímedes e Calisto, que são as 4 grandes luas, né? Algumas delas, inclusive, dão quase o tamanho de planetas. No caso de Saturno tem mais luas do que Júpiter ainda, são cerca de 110 luas, algo assim. Dessas 110, se não me engano, cerca de 7 ou 8 luas têm um formato esférico, né? Se você pegar, por exemplo, Urano também tem cerca de 3 ou 4 luas mais ou menos esféricas. No caso de Plutão, você tem uma lua esférica, tal como a Terra, né? No caso de Plutão é Caronte, né? Que é uma pequena lua de Plutão. Enfim, a maioria desses planetas eles têm essas estruturas. No caso da Terra, existem teorias diferentes sobre a formação da Lua. Uma delas é essa teoria da formação de material excedente. Ela se enquadra, digamos assim, de certa forma? Sim, se enquadra. Tá? Então você tem a formação da Lua tal como uma estrutura, vamos dizer assim, excedente, né, desse material excedente da Terra. Outras teorias, algumas delas dizem sobre a teoria do impulso gravitacional, né, no caso da atração gravitacional, que um corpo errante estava, vamos dizer assim, passando pelo sistema solar e a gravidade da Terra atraiu a Lua, no caso, mas é uma teoria um pouco difícil de se comprovar, porque o peso da Lua é muito grande, é um corpo rochoso, então a gravidade da Terra não teria força suficiente para puxar esse corpo esférico. E existe a teoria também, que é a teoria de, no caso, se não me engano, não vou lembrar agora o nome aqui da teoria, mas sobre um planeta errante, né, que se chocou, no caso, com a Terra, um outro planeta em formação entre a Terra e Marte, que se chocou contra a Terra, formando, no caso, dando mais material à Terra, né, que ainda estava em formação geológica, e dessa colisão, no caso, o material excedente entrou no centro gravitacional da Terra, gerando a Lua. É uma teoria também, uma teoria aceita também cientificamente. As duas mais possíveis seriam o material excedente e a teoria da colisão no planeta errante. No caso da atração gravitacional, é quase absurda, porque teria que ter uma força muito grande para fazer isso. No caso de planetas muito grande, como o Júpiter, o Saturno, enfim, o Urano, para realizar uma manobra assim, para ter um campo gravitacional tão forte o suficiente. Tá? Mas para o pessoal ter uma ideia, pegando aqui o primeiro, o segundo, o terceiro dias aí que a gente diz da criação, né, da nossa teoria espiritual, né, do nosso, no caso dos livros sagrados, ocorre que o tempo do universo é diferente. Então, para o pessoal ter uma ideia, desde a cadência da formação de grandes estruturas, de aglomerados de galáxias,
galáxias, de estrelas, quasares, enfim, toda essa cadência de material até você chegar a planetas e a luas é uma cadência que, digamos assim, ela demanda muito tempo. Então é uma estrutura extremamente complexa. Não tem como você dizer, isso tudo ocorre ao acaso, como dizia o professor Enéas, né, como o falecido Enéas dizia, né, que você tem subconjuntos de subconjuntos, que nenhum acaso, por mais lógico que fosse, por mais que a lógica tentasse por mais que a lógica tente sistematizar, você não consegue que um acaso lhe gere tantos acasos. Um acaso ele é acidental, mas o próprio acaso em si ele entra numa ordem. Tudo que você vê de acaso sempre entra numa ordem. Mesmo que o acaso seja uma variante, ele sempre vai levar a uma ordem. Tá? Então não tem como um simples acaso de uma explosão causar uma complexidade tão grande de estruturas a ponto de você chegar e você ter um ambiente condicionável à vida. É muito difícil. É algo, vamos dizer assim, impossível. Cientificamente falando, é algo impossível. A própria ciência, ela justifica a espiritualidade. A própria ciência justifica porque ela própria mostra, através da lógica, que é impossível que tal coisa aconteça, que tal segmento de acasos aconteça. Não tem como. Entende? Então, por aí você vê que existe uma engenharia que a humanidade ela não consegue compreender, porque nós somos consequência dela. Tá? Tal como um estudioso, um filósofo já disse uma vez, se não me engano foi Aristóteles, né, de que para você compreender um evento, para você compreender algo no seu todo, você tem que estar fora desse algo e não fazendo parte dele. Você não pode ser parte da própria estrutura em si para você compreender o todo dela. Tá? E o universo é a mesma situação. Não tem como você compreender a dinâmica, a cadência, a forma como o universo é criado, essa arquitetura natural, essa engenharia natural, se você faz parte dele. Você consegue teorizar, você consegue tentar ordenar isso, tentar chegar a um ponto inicial, tal como a astronomia o faz, né? Agora com os grandes telescópios aí, como James Webb, né? Enfim, telescópios aí que conseguem observar, vamos dizer assim, em tempos, né? Você consegue ver o universo como indo ao passado, né? Enfim, pegando o universo ali até o passado ou indo ali até o futuro, até, digamos ali, as primeiras formações, né? Então, mesmo assim, você vendo dessa forma, é o máximo que você consegue compreender. E ainda assim, pela tamanha distância, você não consegue observar a dinâmica, vamos dizer assim, local. Você consegue ver a dinâmica no seu termo geral, né? Você consegue ver a formação das estrelas, você consegue ver a formação de galáxias, mas você não consegue entender a dinâmica do que está acontecendo no micro dentro delas. Você não consegue ver lá o que está acontecendo. Então, tudo isso, toda essa questão ótica, essa questão de espaço-tempo, essa questão de desenvolvimento, ela foge à compreensão humana e não tem como o ser humano compreender isso. Porém, nós conseguimos entender a dinâmica das coisas aqui mesmo na Terra. Um simples exercício que uma pessoa pode fazer, e é um exercício interessante até de ser feito, é o seguinte: quando você quer ver, digamos, a magnitude de uma obra, de um projeto, por exemplo, de uma ponte, vamos dar um exemplo, uma ponte, e você está do lado da ponte, do lado ali da estrutura, você não consegue ver ela inteira. Você consegue ver uma parte. Você está ali na obra, trabalhando. Suponhamos que você seja um trabalhador e esteja ali trabalhando na ponte. Você vê uma parte da obra que você está trabalhando. Mas para você ver a magnitude do tamanho da ponte, você tem que se afastar dessa ponte. Você tem que sair dessa obra, você tem que pegar um carro, ou enfim, uma condução, e você sair à distância dela para você observá-la à distância. Aí você vai ver, não, é gigantesco, uma coisa que aquele emaranhado de arames que você está montando, ou concreto que você está colocando no final, vai dar a estrutura da ponte, a magnitude de uma ponte. A mesma coisa é quando você dá um exemplo assim de um furacão. Por exemplo, furacões, você não consegue observar um furacão dentro de um furacão. É impossível. Você não consegue ver. O que você vê é chuva. Você vê vento,
você vê caos, você vê coisas voando para todo lado e aquela chuva, ondas, enfim, e um barulho ensurdecedor do próprio vento. É isso que você observa, você não vê nada. Você vê uma chuva, literalmente uma tempestade. Mas para você ver um furacão na sua forma total, só tem duas formas de você ver ele. Ou você se afastando muito daquela região, no oceano, enfim, em um local bem afastado para você ver o tamanho do vórtice do furacão, né, a distância, ou você estando na estação espacial, digamos, orbitando a Terra, para você ver o olho do furacão, a estrutura dele, aquele vórtice gigantesco. Você só consegue ver a estrutura dele dessa forma. Você não consegue ver a magnitude, a beleza do fenômeno em si, do que você está construindo, se você está dentro dele. A dinâmica do universo é da mesma forma. Então, o único ser, o único ente que consegue ver o universo, a cadência, a ordem, a complexidade de cada estrutura, por mais excêntrica que para nós pareça, é Deus. O único ser, o único ente, a única forma, o único ser, né? A única forma além da própria entropia, digamos, que consegue observar a própria entropia em seu todo, é Deus. Então, a própria ciência ela leva a esse ponto, se for para você compreender, porque nós estamos dentro da própria entropia em si. Então não tem como você, vamos dizer assim, contestar isso, que é algo engraçado, né? Então, partindo desse ponto, tá, dessa engenharia natural, que é muito mais aceitável do que uma simples casualidade, que nós já excluímos já de início a questão do acaso. Então, podemos considerar o acaso nessa matemática. A partir disso, nós conseguimos entender, nós conseguimos traçar essa engenharia de formação, parte por parte. Nós podemos estudar aqui desde, enfim, galáxias, podemos estudar sobre planetas, sobre buracos negros, sobre buracos de minhoca, enfim, sobre várias estruturas diferentes que existem no universo. Podemos estudar sobre planetas, sobre formações rochosas, sobre a formação da própria vida em si, sobre como que a vida ela começa a surgir, tá? Em algumas estruturas nós conseguimos entender que o tempo de Deus ele funciona de forma diferente. Então, a própria estrutura do universo ela funciona dessa forma. Então você consegue criar toda uma teia e conseguir chegar às consequências disso. Então, para início, devemos compreender isso, que o universo é uma engenharia. Ponto. Você começa a partir disso. Ele não é um acaso, ele é uma engenharia. Então, de todo projeto de engenharia surge uma consequência, surge uma obra. Então, basicamente isso. Pessoal, se o pessoal tem alguma dúvida sobre a questão em relação à termodinâmica, por exemplo, nós vamos falar a respeito disso, sobre a questão de entropia, de que o universo ele é, vamos falar até a respeito disso posteriormente, mas se quiserem deixar algum comentário aqui a respeito, de que o universo ele tem início e tem fim, enfim, né, falar sobre a questão aí da complexidade das galáxias, a gravidade, enfim, né, como é que a gravidade age dentro, né, no espaço, enfim, questão do próprio tecido espaço-tempo, enfim. Qualquer dúvida que o pessoal tenha, o pessoal queira acrescentar, pode deixar nos comentários, enfim, vamos desenvolvendo aí nos nossos próximos encontros aí, né, nos próximos episódios, esse assunto, tá? Até chegarmos aí na questão da vida aqui em si, né, e inclusive aí a própria questão humana futuramente, por que não? Podemos chegar aí a vários, vamos dizer assim, pontos específicos, né, até vamos dizer assim, não é refutarmos, né, mas conseguirmos aí sair de certos imbróglios ou certas aí, teorias um pouco absurdas aí que foram desenvolvidas alguns séculos atrás aí, que já foram contestadas muitas vezes, né, que confundem muito a questão humana, tá? E conseguirmos chegar aí a uma cadência real e poder estar ajudando o pessoal aí um pouco nessa questão científica, né? Que o objetivo aqui é o quê? Não trazer uma doutrina tal como o progressismo, tal como o cientificismo traz, mas sim a possibilidade do estudo, a possibilidade da controvérsia e a possibilidade justamente da compreensão mais clara a respeito da própria realidade em si. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários, sigam o nosso canal aí para mais novidades, né?
Dê um like aí no nosso vídeo, acompanhe aí os nossos estudos e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.